Vamos dar uma olhadinha nos nossos objetos, ou melhor, no nosso objeto de conhecimento e no detalhamento? Então, como objeto de conhecimento da aula de hoje, nós temos reformas religiosas, a cristandade fragmentada. Então, você pode entender que nós vamos dar continuidade à nossa aula de número 14. A gente falou lá sobre a questão, né, dos primeiros reformadores, o que foi a reforma protestante, aquela questão da divisão da Igreja Católica, e claro que isso vai ter grandes consequências, não só na Europa, como também para fora da Europa. E no detalhamento nós temos o seguinte: contribuição da reforma no processo cultural e social no período moderno na Europa e na América. Então, mais uma vez, reforçando essa questão de quê? De que os resultados da reforma protestante vão se expandir, não só para outros países europeus ali, para fora da Alemanha, para fora da Suíça, França, Inglaterra, chegando até a América, tá? Ao continente americano, e a gente vai ver que isso vai ter fundamental importância no processo ali de colonização, tá? Dessas novas terras, como também no processo ali de formatação da sociedade, tá? Que vai começar a se estabelecer dentro das Américas, ok? Então nós temos que entender como que essa reforma religiosa, melhor, essa reforma protestante, como foi chamada, vai trazer suas interferências. Então, consequências da reforma protestante. Vamos primeiro iniciar com uma introdução histórica. A reforma religiosa pode ser entendida como um movimento religioso de contestação ao poder da Igreja Católica, ocorrido na Europa no século XVI, teve como principais movimentos, a Reforma Luterana, que aconteceu na Alemanha, a Reforma Calvinista, que aconteceu na França, e a Reforma Anglicana, que aconteceu na Inglaterra, como vocês muito bem viram durante a primeira aula com a professora Pet. Mas temos que retomar aquela questão, e relembrar que as sementes que levaram ao processo dessas reformas religiosas foram plantadas bem no limiar entre a Idade Média e a Idade Moderna, naquele processo de transição que nós vamos ter de uma era para outra, as mudanças do pensamento econômico também, né, onde a gente vai ver que aquele feudalismo que havia ali, que dominava a Idade Média, forneceu as bases para a acumulação primitiva do capital, que a gente viu durante a nossa primeira unidade, para surgir uma nova forma de pensamento econômico, de prática econômica de fato, que é o capitalismo, não é? Mas, para além disso, nós vimos também, nas nossas aulas anteriores, que uma coisa importante vai surgir. Não é uma coisa, né, mas uma forma de pensar novo, que era o quê? O renascimento, a partir das culturas grega e romana, né? Então, a partir desse resgate, a gente viu uma nuance de formas variadas de ver o mundo, com a questão do antropocentrismo, né, a questão da valorização do homem, agora no centro das coisas, e também o pensamento humanista. Mas, para além dessas questões, da utilização da razão, né, da racionalidade científica também, que passava a ser exigida naquele momento, o desenvolvimento das primeiras universidades também vai contribuir bastante para que houvesse essa questão da reforma, né? De as pessoas começarem a ler e entender o que de fato a Bíblia dizia e não apenas seguir aquela pregação, aquela ordenança vinda de cima para baixo da igreja como intérprete máxima da Bíblia e da vontade de Deus. Isso era fácil a igreja fazer durante toda a Idade Média, pois, como nós vimos anteriormente, os estudos, as letras, ler, escrever, contar, estava atrelado unicamente ao ensino dentro da Igreja Católica, que, por sua vez, ficava restrito a quem? Apenas pessoas de sangue nobre.
Só com o passar do tempo que essas universidades vão se popularizando e permitem, por sua vez, aí, que mais pessoas tenham acesso a essa educação. E não somente aquelas pessoas ligadas ao clero católico, tá bom? E é justamente por conta disso, a formação de mosteiros, de universidades, né, e das universidades que ficavam de fato ali ligadas aos mosteiros católicos, que vão surgir novos pensadores, como o que a gente viu na aula anterior, os que a gente viu na aula anterior, John Hus, John Wycliffe e, por último, Martinho Lutero, que vai se destacar, muitas vezes a gente ouve mais o nome dele, porque ele foi o principal reformador, não é? Então, estabelecida aquela questão das 95 teses de criticar a usura, de criticar como a igreja ganhava dinheiro explorando seus fiéis, vendendo, né, artigos ditos religiosos, mas que não tinham valor algum, os crimes de simonia, e também a venda de indulgências, a venda do perdão dos pecados, tudo isso sendo criticado, sendo colocado em discussão na sociedade, a igreja vai começar a perder o seu poder. Então, claro que essas reformas religiosas, e principalmente a inicial é a reforma protestante, vai trazer consequências muito drásticas para o poderio da Igreja Católica naquele momento. Vamos ver algumas dessas consequências aí na continuidade da nossa aula. As principais consequências da reforma protestante foram, a primeira delas, a diminuição da influência e do poder da Igreja Católica na Europa. Que uma vez que aquela instituição que era considerada infalível, né, que tinha como líder máximo o Papa, que seria o representante de Deus na Terra, e ela tinha tanta coisa errada dentro dela sendo exposta naquele momento, as pessoas, claro, que vão começar a pôr em xeque a sua fé e fidelidade na Igreja Católica. Com isso, a Igreja Católica vai começar a perder muitos fiéis. E junto com os fiéis vão-se também as doações de terras e dinheiro. Continuando, vamos ver nosso segundo ponto. Surgimento de novas igrejas cristãs, como, por exemplo, a igreja anglicana, que nós vimos na aula anterior, que vai surgir lá na Inglaterra com o rei Henrique VIII por diversas questões pessoais, como por exemplo, o divórcio, o casamento com Ana Bolena, que ele queria se distanciar desse autoritarismo papal estabelecido pela Igreja Católica, e ele mesmo passou a ser o seu próprio líder máximo religioso e, claro, político também, não é? A Igreja Luterana e a Igreja Calvinista. Então, essas são as primeiras formas de igrejas protestantes que surgem, né, nesse momento de quebra do poder da Igreja. No entanto, nós temos que lembrar também que esse é apenas o pontapé inicial para que diversas outras doutrinas, outras denominações acabem surgindo também, né? Por exemplo, hoje nós não temos só anglicanos, né? Não somente presbiterianos, nós temos batistas, evangélicos, Igreja Quadrangular e por aí vai, né? Assembleia de Deus e uma infinidade de outras denominações religiosas. Mas onde isso começou? Começou durante o processo da Reforma Protestante, quando começou a se criticar os erros que haviam dentro da Igreja Católica e expô-los para a população. Mas, claro que nós temos que lembrar também que alguns fatos, para que isso acontecesse, para que a população tivesse acesso, né, não somente a questão da educação, como, por exemplo, o desenvolvimento das universidades, mas também foi necessário, como já foi citado anteriormente para vocês, também na aula com a professora Pet, que essas pessoas tinham que ter acesso à Bíblia. Então, aqueles primeiros reformadores foram responsáveis por fazer o processo de tradução da Bíblia para as suas línguas locais, para que assim o povo pudesse ter acesso a esse material, ler e interpretar por conta própria, né? Então, quando a gente passa a procurar o conhecimento, quando a gente passa a buscar, ler, interpretar, pensar, refletir sobre o conhecimento, a gente passa a ter o que é uma forma de pensar crítico sobre aquele determinado conteúdo. Então, o pensar crítico não é aquele que você vai chegar lá e falar mal de alguma coisa ou outra, mas o pensar crítico é tentar entender se aquilo de fato é socialmente aceitável, aquilo tem algum erro que pode ser condenado, aquilo de fato ali está
buscando o melhor para a sociedade? Ou tinha alguma coisa discriminatória ali que está, na verdade, tirando a liberdade das pessoas, que não os deixa pensar livremente e não os deixa, com isso, de fato, serem capazes de interpretar o seu próprio mundo ao seu redor? Ou será que essas pessoas estavam vendadas apenas naquele momento, ali com as vendas da Igreja Católica, dizendo o Papa é infalível, não é? Então são justamente essas questões que foram colocadas aí, nesse momento ali, para serem pensadas pela população, quando se tem a reforma protestante e aqueles reformadores, né, brigando para que, de fato, as pessoas começassem a pensar e interpretar por conta própria a Bíblia, e não mais apenas seguindo a vontade do padre, daquele celebrante da missa que tivesse ali à frente, né, da liturgia. Continuando, vamos ver o que mais vai acontecer. Diminuição da interferência da Igreja Católica no poder político dos monarcas, né? Então a gente reforça aí aquela questão da briga, né? Porque até aquele momento ali, adivinha, o monarca, para ser considerado monarca, quem você acha que ia lá para coroar aquele rei, aquele imperador? Não era o juiz não que ia lá fazer isso. Era quem? O próprio Papa, tá? E se por acaso o Papa não chegasse na data marcada para aquele monarca ser coroado, adivinha? O monarca se autocoroava? Não, atrasava tudo, ele tinha que esperar quanto tempo fosse necessário para o Papa chegar para coroá-lo, tá bom? Para vocês verem a importância que tinha, não é, nesse momento aí, a figura da igreja, mas que por conta dessa questão de o poder dos nobres ali e da monarquia estar cansado de estar sujeito aos poderes da igreja, é claro que eles vão sempre ter uma rixa interna e vão apoiar ali o desenvolvimento dessa reforma protestante. Continuando, fortalecimento dos princípios sociais e econômicos da burguesia. Afinal de contas, lembrem que a burguesia, saída dos muros dos feudos, enriquecida com o comércio, não é? Agora vai se tornar uma das classes mais importantes do processo de formação da Europa ali, claro, ligada também à questão da reforma protestante, porque são eles que têm o dinheiro para financiar tudo, e também estarão ligados de maneira muito forte ao desenvolvimento das grandes navegações. Não só isso, como também a retomada de poder, o fortalecimento da figura dos monarcas na Europa moderna, tá bom? Então a burguesia, que eram aqueles que moravam nas encostas dos burgos, vão ter um papel fundamental dentro da história mundial, ok? Não somente nessa questão da reforma protestante, do fortalecimento do poder dos reis, né? Mas também estarão presentes até mesmo dentro da questão da Revolução Francesa, por exemplo, que nós vamos ver um pouco mais adiante, vamos saber quais foram o papel dessa classe, os papéis desses participantes dessa classe dentro das revoluções. Continuando, fortalecimento dos princípios sociais e econômicos da burguesia, que a gente acabou de comentar, que passaram a ser sustentados pela aprovação do lucro, da doutrina calvinista, que dizia assim, se você trabalha, você tem que ganhar, né? Então, quem não trabalha não merece nem viver, nem comer, não ter nada. Para você ter qualquer coisa, você tem que estar diretamente ligado ao trabalho. Não existia ociosidade, jogos de azar, bares, formas de divertimento que tirassem o homem do seu foco principal, que era o quê? O trabalho, tá bom? Dentro da doutrina calvinista. Continuando, nós vamos ter, claro que por sua vez, uma reação da Igreja Católica. Bem, se aqueles protestantes fizeram uma reforma, chamada Reforma Protestante, a Igreja, por sua vez, vai promover um contragolpe, que vai ser chamada de Contra-Reforma, que vai ser pensada a partir do chamado Concílio de Trento, tá? Onde nesse concílio as autoridades mais importantes da Igreja Católica se reúnem e começavam a discutir tudo aquilo que foi apontado pelos reformistas, começaram a ver modos de tentar parar o desenvolvimento, o alastramento dessa forma de pensamento, promover formas de como eles poderiam ganhar novos fiéis para a Igreja Católica, tá bom? Então o Concílio de Trento vinha também com essa intenção de reafirmar o poder papal e promover também uma reforma interna
dentro da estrutura da igreja e também da sua própria doutrina, o quanto fosse necessária. Então, nós temos de um lado os reformistas com a reforma protestante e do outro lado nós temos a Igreja Católica com a chamada Contra-Reforma, ok? Vamos continuar então no nosso texto. A reação da Igreja Católica então foi a Contra-Reforma, movimento de reforma protestante. Nesse contexto de reação, foi reativada a Inquisição, criada a Companhia de Jesus e estabelecido o combate ao protestantismo. Para ir rapidinho nesse texto aí, deixa congeladinha nessa cartela, porque é importante a gente frisar alguns aspectos desse texto, tá bom? Esse parágrafozinho nos traz muitas informações. O primeiro deles ali, ó, neste contexto foi reativada a Inquisição, que a Inquisição foi uma instituição criada na Idade Média, tá? Para caçar bruxas, as pessoas que eram acusadas de bruxaria, principalmente mulheres que eram acusadas de feitiçaria, de serem bruxas, e muitas delas eram queimadas vivas em fogueiras em praças públicas. Eu estava vendo um dia desses na internet, algumas notícias, né? Que houve ali uma pesquisa que fez uma escala, né? Uma lista das piores dores do mundo. E sabe qual delas foi considerada a pior dor do mundo? Ser queimado vivo. A segunda foi ter um filho de parto normal. Mas por algum motivo as pessoas colocaram ali ser queimado vivo como a pior dor do mundo. Tá? Agora, você para pensar. Muitas dessas mulheres sequer nunca tiveram contato com nada de misticismo, de ocultismo e tudo mais. Muitas vezes acontecia apenas de uma rixa de vizinhos ou por algum outro interesse econômico ou político estar associado a alguém acusar uma outra pessoa de bruxaria. E a pessoa era ali pega, era torturada até ela confessar que ela era culpada. Não importava se ela era inocente. O importante era ser pega como exemplo e ser castigada em praça pública. Queimadas vivas geralmente. Mas havia outras formas também que a igreja acabava empregando para essa pessoa tentar provar que ela não era bruxa. Uma, colocava ela numa vassoura e jogava do penhasco para baixo. Se ela voasse é porque ela era uma bruxa. Se ela não voasse, ela era inocente, mas de qualquer jeito ela iria morrer. Ou ainda afogando também, né? Mas foram formas de torturas muito bárbaras que foram empregadas, né, segundo algumas pessoas naquele momento em nome da fé. Infelizmente, né, tivemos alguns episódios como esse. Então, nesse momento, a Inquisição que caçava os hereges, que caçava as bruxas, qualquer pessoa que era acusada de estar destoando ali, discordando das ideias da igreja, era considerado um herege. E nesse momento os protestantes eram esses hereges, então por isso a Inquisição foi reativada. Foi criada também, como nós vemos nesse parágrafo, a Companhia de Jesus, que é uma das ordens religiosas, né, que ganhou muita importância, principalmente a partir daquele momento, quando o seu líder principal, o líder da ordem, o Inácio de Loyola, que foi seu fundador, que fazia parte do corpo eclesiástico, mas também era militar, que treinou, tá, os novos integrantes dessa companhia também nas artes militares. Então eles eram conhecidos como soldados, né? Soldados de Cristo, soldados da igreja, ali que seriam treinados para levar, seriam responsáveis por levar as boas novas de salvação aos novos continentes que agora começavam a se abrir para a Europa, durante o processo das chamadas grandes navegações. Então nós temos que entender que no Concílio de Trento, né, esse processo de associação da igreja com a coroa, tá, de mandar ali um clérigo dentro dessas embarcações para espalhar as boas novas de salvação, a fé católica aos novos convertidos, né, que se tornariam, quando chegasse lá, os gentios da terra. Então faz parte da reação da Igreja Católica na chamada Contra-Reforma para ampliar a sua influência, a sua riqueza, trazer mais fiéis e combater a Reforma Protestante. E daqui a pouquinho a gente vai ver algumas consequências disso dentro também das Américas. Então, nós temos aí, então, dessa forma estabelecido as medidas que vão lutar contra o protestantismo. Continuando o nosso texto. Nós temos aí também, né,
A tradução da Bíblia para outros idiomas, entre eles o alemão e o francês, dessa forma mais pessoas passaram a ter acesso à leitura da Bíblia. Então isso também claramente é um dos pontos, né, que causam problemas para a Igreja Católica, que a gente já viu, que fazem parte daquelas questões ligadas à Reforma Protestante. Vamos lá, continuando. A tradução da Bíblia em vários idiomas, pode continuar nosso texto, foi uma das consequências das reformas religiosas do século XVI. Antes da reforma religiosa, só havia Bíblias em latim, que eram monopolizadas pela Igreja Católica, mas com o processo de tradução disso aí, né, ficou muito mais fácil. Temos que lembrar também que daqui a um pouquinho mais de tempo, ali ainda nessa virada ali, da Idade Média para a Moderna e desenvolvimento dela, com a criação das máquinas, vamos ter o Johannes Gutenberg criando a primeira forma de prensa ali, tá? Que a gente pode falar aqui no Ocidente, tá? No Ocidente, porque lá para o Oriente, na China, por exemplo, já haviam outras formas ali também de se produzir textos em massa, tá? Então, ao mesmo tempo que nós vamos ter o Johannes Gutenberg aqui no Ocidente, lá para o Oriente também o pessoal não estava parado, estava desenvolvendo as suas tecnologias. Ok? Então isso também, com o desenvolvimento da prensa, né, da prensa mecânica ali para se reproduzir textos em maior quantidade e em menos tempo, vai facilitar com que essas Bíblias traduzidas se propaguem com mais velocidade para mais lugares da Europa, tá bom? Mas acompanhado disso, do desenvolvimento desse pensamento agora protestante, nós vamos ter também aí diversos outros conflitos surgindo. Não é só a questão dos monarcas com a igreja, mas também as próprias populações desses países estarão atreladas a essas brigas. Como, por exemplo, vamos ver aí, tá? O massacre de São Bartolomeu, a noite de São Bartolomeu, né? Surgimento de conflitos sociais de ordem religiosa, além de perseguições pelo mesmo motivo. Muitos desses conflitos foram estimulados ou tiveram como patrocinadores os monarcas europeus. Sim, gente, tá? Houve sim essa questão ali de os próprios monarcas fomentarem a violência contra pessoas que não seguiam ali a religião oficial do seu reino. Continuando, então um desses episódios vai acontecer em 1572, onde cerca de 30 mil protestantes foram assassinados por católicos na França. O episódio ficou conhecido como o Massacre da Noite de São Bartolomeu, tá bom? Não foi somente lá. Lembra que foi falado para vocês também na aula anterior que na Inglaterra nós vamos ter o anglicanismo? Então, claro que existem pessoas que não vão querer mudar de religião ou permanecer sendo católicos. Mas além do catolicismo, além também dessa questão do anglicanismo, nós vamos ter batistas, presbiterianos e outras denominações religiosas ainda presentes também dentro da Inglaterra. Sabe o que vai acontecer? Nesse mesmo embalo das grandes navegações, onde Portugal se lança sobre as Américas e sobre a África, a Espanha também vai se lançar sobre as Américas, né? O que vai acontecer? A Inglaterra também vai se lançar sobre as Américas. Só que nós temos que lembrar que a América do Sul, Central e Norte, né? Na América é dividida em 3 partes. E na América do Norte, principalmente, quem vai estar colonizando essa região vai ser a Inglaterra. Então, muitas pessoas que sofriam perseguições políticas e por conta da sua orientação religiosa, como batistas, calvinistas, presbiterianos, vão sair da Inglaterra e vão rumar para a nova terra que pertencente à Inglaterra, que era onde? No norte das Américas. Tá bom? Então, grande parte dessa perseguição religiosa vai resultar num êxodo, né, dessas demais denominações que não se encaixam naquele momento dentro dos seus países de origem e migrando para as colônias, ok? Continuando, nós vamos ter também o surgimento de movimentos sociais que tinham como propósito a implantação de um sistema social e econômico mais justo. Entre estes, podemos citar a Guerra dos Camponeses, que estourou na Alemanha no ano de 1525. Este movimento pretendia abolir as obrigações dos servos e a propriedade privada, criando um sistema agrário igualitário.
foi severamente reprimida pelos príncipes alemães. E o que você observa aí, né? Você pode, professor, isso é socialismo? Ainda não, porque o pensamento socialista vai ser formulado um pouco mais à frente por Karl Marx e Friedrich Engels. Mas a gente pode até ver que as populações, né, as pessoas que viveram um pouco antes deles, já tinham uma forma de pensar, de mudar a sociedade, o sistema de exploração que estava se abatendo entre eles, sobre eles, na verdade, principalmente os camponeses. E onde nós vamos ver uma reação mais forte desses camponeses, né, contra esse sistema de exploração absurdo que estava sobre eles, vai ser na França, com as Jacqueries, né, com as revoltas camponesas, que mais tarde também vão se juntar às questões econômicas e políticas da burguesia, dando origem ao que vai ser chamado mais tarde de Revolução Francesa. Mas falamos bastante de Europa, mas nas Américas, o que estava acontecendo? Grande parte do que vai acontecer nas Américas, como eu já disse para vocês, vai estar atrelado ao processo de fuga de diversas pessoas que não aceitavam a religião oficial, que eram perseguidas por conta disso, para onde? Para as zonas colonizadas, né, dos seus países, dos seus estados nacionais de origem, como por exemplo a América do Norte, e América Central e América do Sul. Mas principalmente a América do Sul vai ter uma grande impacto, vai ser muito impactado com a questão do Concílio de Trento, onde aquelas medidas foram tomadas para frear, né, o processo da reforma protestante. Vamos ver o que estava acontecendo aqui na América do Sul naquele momento. Enquanto a América do Sul e a Central, no período colonial, implantou-se apenas o catolicismo romano. Na América do Norte, para cuja colonização vários povos contribuíram, o resultado, como assinalou W. Walker, foi uma enorme variedade de denominações cristãs e uma necessária tolerância mútua. Imagina, se eles já fugiram dos seus países de origem, ou melhor, naquela época a nomenclatura país não existia, dos seus estados nacionais de origem, por que ao chegar em uma nova terra, com uma nova possibilidade de vida, de iniciar tudo de novo, por que eles seriam intolerantes, né, com pessoas de religiões diferentes? Então, dentro das Américas, principalmente ali na América do Norte, nós vamos ter o clima de tolerância religiosa. Não quer dizer que não vai haver conflitos, mas se buscava isso. Continuando. Houve no século XVI, nosso texto vai aparecer aí, duas tentativas malogradas de estabelecimento de calvinistas franceses nos territórios que atualmente compreendem os Estados Unidos. Uma em 1562, na Carolina do Sul, projeto esse abandonado, e a segunda em 1564 a 65, nas proximidades de Santo Agostinho, na Flórida, fracassada face à derrota imposta pelos espanhóis. No entanto, no século XVI ainda, com o processo de chegada dos portugueses e dos espanhóis em território que hoje é Brasil, claro, definidas as questões territoriais que disputaram esses dois estados nacionais, nós vamos ter fortemente a presença de missionários franciscanos, capuchinhos, e claro também de quem? Da Companhia de Jesus. Não só esses, outras ordens religiosas também estavam atuando. Mas qual foi a importância dessa ação da Contra-Reforma, de se mandar os missionários nas grandes navegações e espalhar o evangelho no Novo Mundo? Bem, uma delas pode ser muito bem percebida porque durante as viagens o que acontecia? Eram justamente esses religiosos, em sua grande parte, que se tornaram os cronistas, ou seja, que escreviam os detalhes, anotavam com registros detalhados o que foi aquela viagem, como ela aconteceu, o que eles encontraram aqui. Por isso, quando a gente vai pegar, por exemplo, a história da Amazônia, a gente encontra lá a menção a algum frei relacionado àquela viagem. Geralmente foi aquele frei que registrou, tá, o processo colonial como aconteceu. Então isso nos garantiu, claro, diversas informações para conhecer, por exemplo, a nossa história no processo de colonização da Amazônia. Mas também, ao mesmo tempo que se estabeleceram essas missões religiosas na Amazônia, elas contribuíam para o processo de colonização, para facilitar o processo de colonização. Se pegavam quem?
os indígenas, né, e se passavam por um processo de catequização, onde ele tinha que abandonar a sua língua materna, o seu modo de vida tradicional, passava a se vestir como um europeu e, claro, era instruído à obediência. Então, esse processo de docilização, vou utilizar esse termo, né, de docilização, de amansamento desse indígena, desse gentil, como era chamado naquele momento, facilitava o processo de utilização dos indígenas como mão de obra que era fortemente explorada dentro da Amazônia, tá bom? Então, a gente percebe que aconteceu lá na Itália, na cidade de Trento, o chamado Concílio de Trento, acabou tendo forte impacto até mesmo no processo de colonização, de dominação e até de dizimação de muitas culturas tradicionais na nossa Amazônia também, tá? Então, uma coisa sempre está ligada à outra na história, não é? Queridos, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Já estou ansiosa para que eu quero também conhecer aí o gosto literário de vocês até amanhã, tá bom? Até amanhã, gente. Bom descanso e a gente se encontra na próxima aula.